Fala pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade então aqui o nosso curso aqui do TQS, certo? Vamos falar hoje sobre o manuseamento das arquiteturas, né, para servir de referência para o nosso modelo estrutural, né? A gente viu no vídeo passado como é que a gente criava o edifício, né? E agora a ideia é que a gente começa agora a modelar esse edifício, né? Colocar os elementos estruturais nele. Só que eu preciso da arquitetura pronta, né? Dos pavimentos, para que a gente tenha essas arquiteturas como referência. Então, a gente vai entender um pouco como é que a gente trabalha essas arquiteturas antes de começar a modelar os edifícios. Com as arquiteturas de vocês normalmente trabalham ali com um arquivo DWG, né? Que vem ali do AutoCAD. Basicamente, hoje tem gente já usando ali o Revit, né? Também gera arquivos DWG. E o TQS, ele também tem uma versão DWG dele, certo? Então, ele também gera alguns arquivos com extensão DWG. Porém, os arquivos que o TQS gera, eles não podem ser abertos diretamente no AutoCAD. E vice-versa. Então, os arquivos que a gente recebe de DWG, que vem do AutoCAD, que vem da transformação do Revit, né? Eles não abrem diretamente no TQS, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente recebe as arquiteturas, né, normalmente no AutoCAD, é fazer uma transformação desse desenho, né, vamos dizer assim, para a versão TQS, ou para a versão DWG do TQS. Então, o que é que acontece? Então, vou tomar como exemplo aqui, ó, essas plantas aqui que eu tenho, que são as plantas que a gente vai usar como referência no nosso exemplo. São 3 plantas aqui, ó, do tipo, do térreo e da cobertura. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é transformar esses desenhos que estão em DWG do AutoCAD para o DWG do TQS. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? Nessa tela inicial aqui, né, no layout inicial aqui do TQS, a gente tem uma opção aqui de plotagem, ó. Ok? Plotagem. E converter. Aqui, ó. Nesse cantinho aqui eu tenho converter. E aí eu tenho uma opção, a primeira opção, ó, DWG ACAD para DWG TQS. Eu tenho outros, ó, DWG TQS para o DXF, DXF para o DWG TQS. Então, vou clicar aqui nesse ACAD para TQS, né? Vou dar uma limpeza aqui, que já tem alguns projetos aqui, né? E vou buscar aqui em adicionar, eu vou buscar os meus arquivos, né? Na pasta que você salvou. No meu caso, ele está salvo já dentro do nosso projeto. Depois eu explico como é que a gente joga lá. Tem o nosso projeto exemplo. Pronto, então está aqui. Então, eu vou selecioná-los e vou converter aqui embaixo. Pronto, ele vai abrir essa tela branca. O certo é que lá no final desse cada texto desse tem um OK, para dizer que ele foi convertido. Posso fechar aqui tudo. Se eu voltar lá para a nossa pasta, você vê que ele gerou outros 3 arquivos, ó. Só que agora tem um nomezinho ali no início de cada um deles com TQS. Então, esse daqui seriam os arquivos transformados para o TQS. Ok? Pronto. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar os seus projetos, né, os seus arquivos, depois de pronto, você vai transformar todos para a versão do TQS, DWG TQS. Beleza? Então, vou abrir aqui agora um deles, que é esse desenho aqui, ó. Que seria o exemplo de um desenho. Lembrando que ele não vai abrir aqui no AutoCAD, certo? Nós estamos abrindo aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo aqui. Quando eu for abrir aqui, se ele não tiver com esse símbolozinho aqui azul, ó, do TQS, se ele tiver com o símbolozinho do AutoCAD,
e você clicar 2 vezes, ele vai abrir no AutoCAD. Então, você clica com o botão direito, vem em abrir com, e escolhe para ele abrir com esse editor de aplicações gráficas do TQS. Certo? Se ele já tiver com esse desenhozinho azul, né? Clicando 2 vezes, ele já abre direto no TQS. Então, isso aqui é o editor gráfico do TQS. Certo? Aqui é onde você tem a plataforma para desenho do TQS. Aqui você desenha como se fosse o AutoCAD, só que com as ferramentas do TQS. Certo? Aqui não é um modelador, não é aqui que eu vou inserir os elementos. Ainda não. Aqui é só uma plataforma para desenho. Aqui eu posso editar esse desenho, criar desenho. Várias coisas eu posso fazer aqui, certo? Posso desenhar blocos, fazer edição de desenho, edição de desenho, que é o nosso editor gráfico de desenho, ok? Vou fechar aqui de novo, beleza? Pronto, então a primeira coisa que você vai fazer é isso. Depois, você tem que imaginar o seguinte, quando você cria um edifício, onde é que esse edifício fica salvo? Porque a gente está aqui na tela inicial, beleza? Então, eu tenho aqui o nosso projeto exemplo. Mas onde é que os arquivos que vão ser gerados nesse projeto vão ser salvos? Toda vez que eu instalo o TQS, ele cria, lá na unidade C do computador, ele cria 2 pastas. Uma TQS e outra TQSW. A TQSW você não mexe, porque ela aqui são arquivos de instalação. Então, você não mexe nesses arquivos aqui. E na pasta TQS é onde ele vai salvar todos os projetos que você criou. Então, aqui dentro vai ter a pasta do exemplo. Está aqui ele, ó. Beleza? Está aqui ele. E dentro da pasta exemplo você tem todos os arquivos referentes, né, ao seu projeto. Então, as plantas de arquitetura que você vai trabalhar, eles devem estar aqui dentro também dessa pasta exemplo, para que caso você precise fazer uma cópia, você não perca esses arquivos. Então, normalmente a gente trabalha dentro dessa pasta gerais, ó, dentro da pasta TQS, exemplo, gerais, normalmente a gente joga aqui os arquivos de arquiteturas que vão servir de referência, beleza? Pronto. Então, os arquivos copiados na pasta gerais, os arquivos já estão transformados para a versão TQS. Agora eu vou explicar aqui alguns comandos que a gente precisa fazer para que a gente já tenha a arquitetura pronta. Primeira coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte: como essa arquitetura vai servir de referência, eu preciso que ela esteja numa escala adequada, certo? As arquiteturas normalmente são trabalhadas na escala de 1:1, né? Assim, vamos dizer, que é nas unidades de metro. Então, normalmente as arquiteturas são cotadas em metros. Porém, o projeto estrutural, ele é em escala 1:100, eles são cotados em centímetros, né? Então, os pilares são 20×20, as vigas são 14×60, então são unidades em centímetros. Então, eles têm que estar compatíveis. Então, a gente precisa escalar esse desenho. Eu vou ensinar como é que a gente vai fazer esse procedimento aqui no TQS, mas esse procedimento ele pode ser feito antes pelo AutoCAD. Então, você sabe mexer bem no AutoCAD, se você sabe mexer no Revit, você pode fazer todo esse procedimento que eu vou explicar no AutoCAD ou no Revit e depois só fazer a transformação, certo? Mas eu vou ensinar como é que é feito diretamente aqui no TQS, certo? Então, eu tenho aqui, ó, cadê ele? Aqui. Eu tenho aqui a ferramenta escalar, certo? Só que eu preciso saber se está certo ou não a minha escala, né? Mas eu vou ensinar aqui, de qualquer forma, independente da unidade. Então, vamos supor que isso aqui esteja em metro, certo? Vamos supor que as unidades aqui estejam em metro. E eu vou escalar isso aqui em 100 vezes. Então, eu venho aqui em escalar, ó. Aqui embaixo, ó, nesse texto branco aqui, ó, né? Que é naquela plataforma,
ele vai explicar o que é que você tem que fazer, né? Muito parecido com o AutoCAD, que ele sempre vai ditando ali quais são os passos. Então, cliquei em escalar e ele diz assim, selecione os elementos a escalar. Então, vou selecionar tudo, você dá um clique e puxa, certo? Não precisa segurar o mouse. Clica uma vez, solta o dedo e ele vem aqui puxando. Depois você dá o segundo clique para selecionar. Aparentemente não selecionou, mas se você for ler aqui embaixo, ó, ele já passou para o segundo passo, então foi selecionado. Ó. Ele pede assim, entre com o fator de escala. Então vou dar um fator de escala de 100. Você vai lá e digita 100 e dá um Enter. E aí ele pede assim, qual é o centro de escala? Entre com centro. O centro é qualquer ponto aqui que a partir dele ele vai aumentar as dimensões desse desenho. Então eu vou clicar aqui por enquanto. E aí ele diz assim, apaga os elementos originais? Normalmente sim. Então você dá um S. E pronto, o comando já foi. Né? Você já viu que ele aumentou de tamanho. Se eu colocar não, eu fico com dois desenhos. Eu fico com um desenho grande, né? Maior, e um pequenininho aqui. Então, normalmente ele está... Eu escalei. Certo? Para eu confirmar se deu certo, a gente tem um comando do dist, né? Que é o dist aí do TQS, o dist do AutoCAD. A gente tem aqui o Shift 9. Então, você segura o Shift F9, na verdade, Shift F9, e você vai medir aqui um ponto para o outro. Ó. Então, quando eu medir aqui, se você for ver, ó, aqui embaixo ele me dá as distâncias, tanto na direção X como na Y. E aqui ele me deu uma distância de 1.500. Ou seja, significa que o desenho já estava na escala de 100 e eu multipliquei por mais 100. Então, aí eu já estou em outra escala. Né? Então, aí ele está me dando aí uma distância de 1.500, quando na verdade era para ser 15, né? Seria 15 centímetros. Então, a gente nem precisaria ter feito isso no desenho. Esse Shift F9 você já faz logo antes, né, de escalar. Eu já escalei logo só para a gente aprender como é que se faria. Então, eu vou dar um Ctrl Z, né, para ele voltar para o tamanho, e vou dar um Shift F9 novamente, né, e vou medir só para a gente ver, ó. Ele está em 15, então ele já estava na dimensão de centímetro, beleza? Então, a gente tem aí o comando do escalar. Lembrando, isso aqui pode ser feito antes. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Escalar o desenho. Depois, vocês têm que imaginar o seguinte. Normalmente, as arquiteturas, quando a gente recebe, elas vêm muito poluídas, com muita informação que, para o projeto estrutural, não é tão necessário. Que para a arquitetura, elas são importantes, obviamente, mas para o projeto estrutural, não é tão importante. Então, vejam aqui que esse desenho está bem limpinho, né, em relação a lixo de desenho, né, de elementos gráficos. O que é que interessa para a gente no projeto estrutural? Paredes, né, contornos de laje, por exemplo, esse contorno de laje aqui, ó, meio circular, curvo, não tem uma parede aqui, mas é um contorno final de uma laje em balanço. Então, eu preciso desses contornos finais, né, do prédio. Eu preciso de todas as paredes, preciso de todas as posições de esquadrias, preciso de posições de shaft, se tiver, certo? Mas, por exemplo, eu preciso dos níveis das lajes, caso tenha alguma laje rebaixada. Eu preciso saber quais são esses níveis de laje para eu identificar, né? Mas muitas cotas, eu já não preciso, porque eu consigo cortar isso tudo aqui no desenho, layout de imóveis, essa parte aí a gente realmente não precisa. Então, você pode dar uma limpeza, né? Aqui no desenho você pode fazer isso no AutoCAD logo, dar logo uma limpeza. Outra coisa que vocês têm que fazer é o seguinte, para cada planta baixa que você tiver do seu edifício, tem que ser um arquivo diferente. Normalmente, as arquiteturas trabalham com um arquivo único, né? Cheio de desenho espalhado aqui pela tela. Né? Como a gente vai trabalhar planta por planta, então você vai ter que separar esses desenhos. Então, você vai ter uma planta que eu digo assim, você vai ter um arquivo DWG
só com a planta do tipo, você vai ter outro arquivo DWG com a planta do térreo, outro arquivo DWG com a planta da coberta, outro com o subsolo, um por um. Cada arquivo, um desenho. Cada arquivo, um desenho. Beleza? E esses desenhos, eles têm que estar todos uns sobrepostos aos outros. Beleza? Em arquivos diferentes, mas caso eu ligue todos esses arquivos numa planta só, eles têm que estar todos sobrepostos aos outros. Por quê? Por que que a gente tem que fazer isso? Porque se eu tenho, por exemplo, essa planta aqui, ó, e eu coloco um pilarzinho aqui nesse cantinho de escada, esse pilarzinho ele tem que ficar em todos os cantos de escada de todos os pavimentos. Então, se o meu desenho está aqui, eu coloco um pilar aqui, e o desenho do térreo não está casado, vamos dizer assim, com essa planta, o pilar não vai ficar na posição certa lá na planta do térreo. E aí eu não vou conseguir compatibilizar os pavimentos. Então, a gente tem que encontrar aqui um ponto de referência que tenha em todas as plantas. Normalmente, os lugares bons para a gente escolher esses pontos são as caixas de escada e de elevador, porque a gente garante que caixa de escada e de elevador ela existe em todos os pavimentos do nosso edifício. Então, eu preciso garantir que esse ponto aqui, ó, ou esse, não interessa qual ponto, esse interno ou esse externo, eu coloquei ele no 00. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mover todo esse desenho para o 00 do meu, o 00 que eu escolhi. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou usar o comando move, que é o move aí do AutoCAD, né, que é esse aqui, ó, que pode ser também acionado pelo F4, tanto faz. Você pode dar um F4 ou clicar aqui em Move, certo? Aí ele pede assim, ó, elementos a mover, eu vou mover isso aqui tudo. Tá aqui ele, ó, pronto para ser movido. Só que eu quero pegar um ponto específico, então eu vou clicar aqui no F e ele diz assim, entre com ponto base. Eu vou escolher esse ponto. Então, esse meu ponto base aqui, ó, que eu escolhi, eu vou levar ele para outro ponto. Que outro ponto é esse? Coordenada 0,0. Então, eu vou digitar 0,0 e dou Enter. Então, esse desenho inteiro se moveu lá para o 00. Se eu der aqui um line, né, que seria o line aí do AutoCAD, que no nosso aqui é o F2, e digitar 0,0, vejam que o ponto 00, ó, é agora esse ponto que eu escolhi. Então, em todas as plantas que eu tiver, esse ponto aqui da escada vai ser o 00 para todos. Certo? Porque aí eu garanto que todos estão casados. E pronto. Então, esse trabalho que eu estou fazendo aqui no TQS, ele é um trabalho antes de modelar, porque eu preciso que as arquiteturas... Então, vamos lá, relembrando, eu preciso que a arquitetura esteja transformada no DWG TQS, eu preciso que elas estejam escaladas de 1 para 100, eu preciso que todas elas estejam casadas entre si, então você vai escolher um ponto de origem idêntico para todas as plantas, e eu preciso que cada planta esteja num arquivo individual do DWG, certo? Cada planta vai ter o seu próprio arquivo, ok? Você fazendo essas 4 etapas, e elas estejam limpas também, né? Fazendo essas 4 etapas, você já tem os seus desenhos prontos para servir de referência, beleza? Tudo isso aqui que eu fiz aqui no TQS pode ser feito anteriormente no AutoCAD e pode ser feito em outros programas de editor gráfico, certo? Eu ensinei o TQS, que é o programa que a gente está mexendo, mas se você sentir uma certa dificuldade e tiver mais facilidade de trabalhar com outras ferramentas, faça esse trabalho nessas outras ferramentas, ok? Então, esse é nosso vídeo de hoje, beleza? Que seria transformação de arquitetura, né? E aí depois a gente vai inserir essas arquiteturas como referência no modelo e aí sim a gente está pronto para poder lançar os nossos elementos estruturais, tá ok? Então, abraço aí para todo mundo e bons estudos.